Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Ítalo Fortes, e hoje eu vou trazer para vocês uma aula sobre Color Grading, o básico necessário que um iniciante no Color Grading precisa saber, ou uma pessoa que está vindo de outro software como Premiere, Final Cut, qualquer outro software de edição de vídeos e quer começar a utilizar o DaVinci Resolve, mas entrou na aba de Color, viu que é muito complicado, tem vários ajustes para fazer, tem várias ferramentas na tela e acaba confundindo um pouco a sua curva de aprendizado. Mas fica comigo até o final, é uma aula completa onde você vai aprender o processo do zero na hora de fazer o Color Grading aqui no DaVinci Resolve, todas as ferramentas que são necessárias para um iniciante, para uma pessoa que está começando, e um processo de Color Grading básico para você já fazer nas suas imagens e já sentir como que a plataforma trabalha, para que você possa se familiarizar e melhorar a sua curva de aprendizado. Mas antes da gente continuar com esse vídeo, considere se inscrever no meu canal. Aqui eu falo sobre Color Grading no DaVinci Resolve, falo sobre edição, técnicas aqui utilizando essa ferramenta. Trabalho já há 13 anos aqui com Color Grading no DaVinci Resolve e hoje eu quero trazer para você justamente esse tipo de conteúdo para te ajudar. É aquilo que eu necessitava no começo, que eu não tive que aprender realmente apanhando, mas eu quero facilitar a tua vida com isso. Então, considera se inscrever, isso vai me ajudar bastante aqui com o meu trabalho no YouTube. Mas não deixa o teu like ainda. Assiste esse vídeo até o final, vê se ele vai contribuir com a tua vida. Se você achar que foi interessante, aí sim você considera deixar o seu like. Sem mais enrolação, vamos para minha tela para a gente entender todo esse processo. Já aqui no DaVinci Resolve nós temos a nossa parte de edição, acredito que muitas pessoas já passaram por esse processo. Nós vamos agora para a parte de Color Grading aqui do DaVinci Resolve. Primeira coisa, antes de tudo, você precisa fazer uma configuração no seu projeto. E é muito simples, que é a configuração de gerenciamento de cor. Você vai vir aqui em File, Project Settings, e aqui nós temos a Color Management, que é justamente essa aba. Aqui em Color Science, eu deixo a opção DaVinci YRGB Color Management, que é justamente o que eu utilizo de ciência de cor. Aqui em Color Processing Mode, eu deixo HDR DaVinci White Gamut Intermediate. E aqui em Output Color Space, que é a nossa saída do espaço de cor, Rec 709A, que inclusive vai funcionar muito para quem trabalha com produtos da Apple, né? iOS, etc. Depois é só você clicar em Save e pronto, está feito aqui a configuração da parte de gerenciamento de cor. Após isso, a gente vai vir aqui na aba de Color e nós temos aqui a tão temida, né, a aba de Color da DaVinci Resolve, que muitas pessoas se confundem a utilizar porque é muitas ferramentas espalhadas e que acaba confundindo um pouco para quem está começando. Primeiro de tudo, eu estou gravando esse vídeo e esse vídeo aqui que a gente vai editar agora através de uma câmera da Blackmagic, né? E essa câmera é uma câmera industrial com formato de cinema, então eu preciso configurar porque é uma gravação em RAW, que é justamente o B-RAW da Blackmagic. Mas se você tiver outras configurações, outras câmeras, né, que gravam em RAW, você estiver editando esse tipo de material, você vai vir aqui, ó, na parte do câmera RAW, e nesse caso as configurações que eu vou fazer vai ser para o padrão da Blackmagic, mas você pode escolher os padrões aqui da câmera que você utilizou. Primeira coisa, em Decode Using, em Project, a gente vai mudar para Clip. Aqui ele já trouxe o padrão que eu utilizo, mas no seu caso, olha o passo a passo comigo para você entender. No caso aqui eu vou utilizar a geração 5, White Balance vai estar como S-Shot, né? Eu não vou mexer em nenhum desses aqui, deixar como S-Shot, que é para justamente informar que é para utilizar o balanço de branco que foi gravado na câmera. O espaço de cor, eu vou deixar o Blackmagic Design. Aqui em Gamma, eu vou deixar justamente o Blackmagic Design Film, que é justamente essa curva log, né? Que o nosso RAW foi gravado. ISO 1250, porque é o ISO que a gente gravou essa imagem, e aqui eu vou clicar em Highlight Recovery para a gente ter justamente aí algum tipo de restauração dos realces caso tenha estourado, mas não é o caso da minha imagem, eu deixo apenas por mania mesmo, tá? Após feito esses ajustes, caso você tenha o DaVinci Resolve Studio, que é a versão que eu tenho, é a versão paga do DaVinci Resolve, você vai ter a opção de Noise Reduction aqui, que é justamente o ajuste que a gente vai fazer de redução de ruído que já é nativo do DaVinci Resolve.
A versão gratuita, infelizmente, você não tem acesso a essa ferramenta, né? Mas o DaVinci Resolve, diferente de algumas outras plataformas de edição, você paga uma vez pelo software e você tem ele pelo resto da vida. Todas as atualizações que acontecem no DaVinci Resolve você tem acesso sem custo adicional e recebe tudo aqui no seu DaVinci Resolve. Já outras plataformas, outros softwares, você tem que ficar pagando mensalmente. Então, aqui no DaVinci Resolve você não tem esse problema. Então, beleza, aqui nós temos o primeiro nó que já é habilitado aqui no DaVinci Resolve, que é o primeiro nó que a gente vai fazer de correção. O DaVinci Resolve é um programa nodal, ele trabalha com nós, então você vai fazer os ajustes aqui através dos nós que você vai acrescentando. Esses nós é uma forma mais organizada de você fazer os ajustes de color grading na sua imagem. Primeiro de tudo é justamente o Noise Reduction. Aqui em Frames eu vou colocar 2. Aqui em Temporal Threshold a gente vai subir esse ajuste. Eu vou colocar aqui por volta de 10, por exemplo. Aqui em Special Threshold, a gente vai desabilitar essa âncora e em Chroma eu vou subir um pouquinho para 10 também. Beleza? Esse é um ajuste básico, tá, gente? Eu não vou me aprofundar em todas as ferramentas aqui, porque como eu disse, o intuito dessa aula é justamente ser o básico necessário para quem está começando aqui na parte de Color do DaVinci Resolve. Feito isso, eu vou nomear isso aqui para NR, por exemplo, eu sei que é justamente o ajuste de Noise Reduction. E sempre eu faço ele por primeiro no meu padrão de Color Grading. Você vai assistir essa aula e justamente escolher o padrão de Color Grading que você quer fazer no seu dia a dia. A gente tem esse padrão estabelecido através da árvore de nós, que é justamente todo o esquema de nós que a gente vai criar aqui no DaVinci Resolve. Então você precisa criar o seu no futuro. Claro, se você quiser utilizar esse padrão que eu vou mostrar para vocês, totalmente tranquilo e totalmente aceitável, você não vai ter problema nenhum com isso. Feito isso, a gente vai criar um novo nó. E como que a gente cria um novo nó? Apertando o botão no teclado Alt S. Eu vou habilitar essa opção aqui, ó, que tem esse círculozinho aqui, essa bolinha que se chama Color Wheels, as nossas primaries. É justamente onde a gente vai acrescentar contraste, ajuste de cor, a gente faz muita coisa por aqui. E eu vou habilitar essa outra opção aqui, que é justamente as curvas, né? Tem aqui, ó, Curves. Você vai habilitar e tem as curvas da nossa imagem. Nós temos 3 formas de acrescentar contraste na nossa imagem, que é justamente esse nó que a gente vai fazer esse ajuste. É o primeiro passo de tudo, é acrescentar contraste na sua imagem e você vai analisar isso para você entender se a sua imagem precisa de contraste. Quando a gente fala de uma imagem gravada em log, ela precisa ter o seu contraste restabelecido, porque ela está uma imagem lavada. Como que a gente identifica isso? Nós temos aqui a Waveform, que é o que nos mostra como que a gente vai aplicar um contraste na nossa imagem. Aqui nós temos os scopes, que são justamente todos esses parâmetros que a gente vai se basear para isso. Ítalo, eu tenho que utilizar a Waveform nesse processo de Color Grading? Com certeza. Toda pessoa que vai fazer o Color Grading, ela precisa utilizar o Waveform para se basear durante o seu processo de Color Grading e não simplesmente confiar no seu monitor, porque às vezes o seu monitor está descalibrado e você não consegue identificar as falhas que você precisa corrigir. E para a gente ver esse scope maior, né, essa Waveform aqui de forma maior, você vai clicar nessa opção aqui, ó, de expandir. E aí ele vai trazer ele bem grande aqui para a gente fazer esse ajuste de contraste. Utilizar o Waveform é como um piloto de avião. Essa analogia vai te fazer entender a importância disso. Todo piloto de avião, ele precisa aprender a pilotar o avião por instrumentos. Até porque quando for um dia de muita, sei lá, neblina ou qualquer outra coisa, né? Eu não entendo muito de aviação, gente, mas um momento em que ele não consiga observar visualmente ali para pilotar o avião, ele precisa identificar pelos instrumentos do avião, como que está a situação. A mesma coisa aqui no Color Grading. Para você identificar a sua imagem, você consegue fazer ajustes nela somente pelos instrumentos da sua aeronave, que é o DaVinci Resolve. Então, por isso que é importante você saber utilizar a Waveform, para você identificar e fazer a leitura correta. Na Waveform, ele mostra justamente onde está o Ítalo, que sou eu aqui, onde está, por exemplo, aquela bancada de livros ali atrás, aquela estante, e a gente consegue identificar isso no gráfico para fazer os ajustes corretamente. Se eu passar o mouse aqui por cima de mim, ó, note que você precisa estar habilitado aqui a opção de Qualifier, tá? Que é esse conta-gotas. E aqui, quando eu passo o mouse em cima da minha pele,
Ali no gráfico fica um círculozinho rodando, ó, enquanto eu vou mexendo o mouse. Isso indica a área da waveform que condiz à leitura que foi feita aí da câmera em relação à minha pessoa. Quando a gente passa o mouse aqui, por exemplo, na estante de livros, ele mostra realmente quais regiões aqui da estante de livros está sendo afetada e está sendo lida ali no gráfico. Isso nos ajuda a identificar onde a gente precisa acrescentar contraste e onde a gente tem que cuidar na hora de fazer um ajuste. Você pode fazer um ajuste através dessa ferramenta aqui, ó, Contrast, que é a ferramenta de contraste do DaVinci Resolve. Clicando aqui e puxando para a direita, você vai subir o contraste da sua imagem. Sempre com muito cuidado, né? Ó, eu fiz grosseiramente para vocês saberem onde é que está sendo afetado, mas ó, você vai ter o ajuste sendo feito, né? Você pode diminuir e aumentar um pouco. E um padrão interessante para você saber se você está fazendo certo ou não, sua imagem não pode tocar aqui o gráfico, né? O pico do gráfico tocar em 1023, ficar aqui nessa linha. Por quê? Porque você vai clipar a sua imagem nas áreas de realce. Se por acaso essa parte mais inferior do gráfico ficar tocando o eixo 0, que é essa linha aqui, você vai afundar as suas sombras e vai clipar os pretos, que é justamente você acabar deixando sua imagem toda preta. E isso é desinteressante. Entendido isso, a gente tem a aba de contraste, que você pode fazer esse ajuste, mas eu particularmente não gosto de usar essa ferramenta. Eu vou zerar ela clicando no número 1, e ele vai zerar, que é o valor inicial do contraste. E você tem a opção de fazer também através do Lift, Gama e Gain. Lift é as áreas de sombra, Gama é as áreas de meios tons e Gain é as áreas de realce da sua imagem. Entendido isso, a gente vai então puxar o Lift um pouquinho para baixo, clicando aqui nesse slider e levando para a esquerda, a gente afunda as sombras da nossa imagem. Aí você pode ver que eu vou sempre olhando o gráfico e fazendo o ajuste, certo? Eu não posso tocar na área 0 aqui, tá bom? Feito isso, eu posso vir aqui no Gain e clicar e levar para a direita, onde a gente vai subir os nossos realces, para a gente acrescentar um pouco de contraste também nos realces da nossa imagem. E aqui a gente acrescentou contraste nessa imagem. Se por acaso você achar que, por exemplo, eu aqui, que essa região está muito escura, você pode vir aqui em Gama e subir um pouquinho essa região também. Feito isso, a gente já tem uma imagem que não está tocando em 1023 e não está tocando em 0, né, nos seus eixos, nas suas extremidades. Eu vou clicar nesse X, ele vai voltar o gráfico para cá, para a parte direita, e agora nós temos o nó que foi feito esse contraste. Se você clicar no número 2 aqui, ó, esse número do nó, ele vai desabilitar o ajuste. Se você clicar de novo, ele habilita novamente. A gente consegue ver o antes e o depois do ajuste ter sido feito. Particularmente, você pode utilizar essa técnica que eu mostrei, que é muito simples, é o início de tudo. Mas eu prefiro ainda utilizar uma terceira técnica de contraste, que é através das curvas, aqui onde tem Curves Custom. É justamente as curvas que eu utilizo para aplicar contraste. Eu acho muito melhor, na minha opinião. Para a gente desfazer esse ajuste que a gente fez, a gente vai clicar com o botão direito aqui no nó, Reset Node Grade, e a gente vai resetar os ajustes, ou seja, ele não tem mais nenhum ajuste dentro desse nó. Agora a gente vai vir aqui nas curvas e eu aplico uma técnica chamada curva S de contraste. E é muito simples de entender. Dentro desse bloco aqui das nossas curvas, o que fica na esquerda é sombra, o que fica na região central é meios tons e o que fica na região à direita são os realces. E nisso a gente consegue vir, por exemplo, e fazer aquela mesma técnica. A gente afundou as sombras no Lift. Aqui a gente vai vir nas sombras, clicar nessa linha e ele vai acrescentar um ponto. Agora a gente vai puxar para baixo aqui, ó, essa curva, tá vendo? Ele vai fazer uma curva aqui, que é justamente a gente está trazendo sombra para a nossa imagem. Eu vou expandir aqui a waveform para a gente observar como que está sendo feito o ajuste, ó. E aqui a gente vai mexendo aqui nessas sombras e trazendo ela para baixo aqui, ó, para a gente trazer um pouquinho mais de contraste nas sombras. Feito isso, a gente clica aqui e nós vamos trazer agora contraste nos realces. Vamos levar esses realces para cima. Eu posso aproximar, ó, esse gráfico e levando essa linha para cá. E olha só, a gente vai observando aqui o nosso gráfico nessa extremidade para a gente não estourar justamente, ó,
Essa região é a região que tem um ponto de luz, uma luz prática ali, que é justamente esse abajur. Então eu posso, ó, ir com cuidado aqui, descendo um pouquinho para a gente não deixar tão alto ali o ajuste, né? Feito isso, a gente pode, por exemplo, afundar os meios tons. Então eu posso vir aqui, acrescentar um nó aqui, na verdade um ponto aqui nessa parte central e ir descendo também, ó. E a gente acaba trazendo justamente esse contraste que a gente quer. Agora eu vou tirar aqui a waveform e a gente vai ver o antes e o depois. Antes do ajuste e com o ajuste de contraste. Vocês podem olhar para o gráfico que ele também muda, ó. Antes do ajuste, ele era um gráfico comprimido e agora depois do ajuste. Ele ficou um gráfico mais expandido. A gente tem essa função com contraste que é expandir esse gráfico porque a imagem vem comprimida para a gente. Então a gente expande esse gráfico para a gente revelar mais detalhes da nossa imagem. Eu vou criar um nome aqui e chamar de base, que eu sempre chamo como ajustes de base. E agora eu vou criar um novo nó e a gente vai acrescentar saturação. Vou já botar o nome aqui de saturação, para a gente não se perder. É muito importante que você nomeie os seus nós, não esqueça disso, senão você não vai saber o que você fez quando você terminar de fazer os ajustes. E nós temos duas formas que você pode acrescentar saturação. Tem a forma mais básica, que todo mundo vai saber fazer de forma simples, que é justamente vir aqui nessa ferramenta de Sat e subir ela. Você pode subir aqui, ó, e acrescentar saturação na sua imagem. Particularmente, eu não gosto, porque é um tipo de saturação que ele vai acrescentar na imagem como no geral. E às vezes eu não quero acrescentar tanta saturação nas áreas de sombra ou em outras áreas da minha imagem. E esse ajuste, ele realmente eu não gosto, porque ele acaba deteriorando um pouco a imagem se você não tiver cuidado. Eu vou clicar aqui duas vezes, né, para digitar um número e vou colocar 50, que é o ajuste inicial da saturação. E agora aqui em saturação, eu vou acrescentar saturação de forma mais amigável da nossa imagem utilizando a ferramenta HSL. É uma técnica de saturação utilizando esse canal. Para habilitar isso, a gente vai clicar com o botão direito em cima do nó. A gente vai vir aqui em Color Space e vai clicar em HSL. Feito isso, a gente precisa desabilitar os canais H e L. Porque se você não sabe, HSL é Hue, Saturation e Luminance. É justamente os ajustes que a gente vai fazer nesses canais. E como para a gente só importa o canal de saturação, a gente precisa desabilitar o Hue e o Luminance. E isso é muito fácil. Você vai clicar com o botão direito em cima do nó, vai vir em Channels, vai desabilitar o Channel 1, que é o de Hue. Depois disso, você vai clicar em Channels novamente e Channel 3. Que é o Luminance, e só vai ficar o Channel 2 habilitado, que é justamente a saturação. Feito isso, a gente pode agora acrescentar saturação com mais intensidade em regiões específicas da nossa imagem e fazer isso de forma muito mais profissional. Por exemplo, eu gosto muito de acrescentar saturação nas áreas de realce da nossa imagem, no caso da minha imagem. E como que eu faço isso? Aqui nas Primary Color Wheels, a gente vem aqui em ganho, e nesse slider aqui, eu vou clicar e puxar ele para a direita com muito cuidado. A gente vem puxando, puxando, ele vai acrescentando saturação de forma bem mais gradual. Tá vendo a diferença? Antes, quando eu utilizei a saturação, a ferramenta de saturação, um mínimo de ajuste já era muito agressivo, já acrescentava muita saturação e ficava a imagem muito grotesca. Aqui não, eu tenho um ajuste muito mais fino, eu consigo dosar melhor a saturação que eu vou acrescentando, ó. Eu vou levando aqui a saturação até um nível que eu acho que é interessante. E aí você pode ver que a minha pele começa a ficar muito mais saturada, com uma cor muito mais viva, e essas partes aqui de iluminação do que a parte de sombra, porque eu estou justamente acrescentando saturação mais nessa parte de ganhos. Eu posso vir em gama e acrescentar também um pouquinho de saturação, e ele vai acrescentar saturação mais nessa parte que envolve os meios tons. Mas geralmente eu não gosto muito, então eu vou desfazer esse ajuste. E vou deixar apenas a parte de ganhos, né, realces com saturação. Feito isso, para mim já está bom esse ajuste de saturação. O próximo ajuste que a gente tem que fazer aqui na nossa imagem é de descontaminação. Muitas pessoas não fazem isso e é necessário que você faça para você poder descontaminar certas regiões da sua imagem. Como que você vai identificar isso?
Algumas câmeras gravam com perfis de ciência de cor diferente. Algumas câmeras têm uma ciência de cor mais esverdeada, mais magenta, diversos tipos de ciência de cor em diversas câmeras. Você precisa identificar qual que é a sua. Um conceito base é você ver justamente se as suas sombras, áreas de preto, estão realmente preto. Ou cinza, quem sabe, nesse caso aqui eu estou utilizando uma camisa meio grafite cinza, né? Ela tá com um leve tom de magenta. Então eu preciso descontaminar, porque essa não é a cor real dela. E é muito simples de fazer isso. Eu vou criar um novo nó, Alt S, e eu vou nomear como Lume versus Sat, que é justamente a ferramenta que a gente vai utilizar para descontaminar a nossa imagem. A gente vai vir aqui na parte de curvas. Se você passar o mouse nesses ícones, nós temos vários ajustes que dá para se fazer de cor. Ó, colocando o mouse, ele vai colocando uma legenda, né? Hue versus Lume. E aqui, ó, Lume versus Sat, que é Saturation, né? Luminance versus Saturation. É justamente esse ajuste que eu quero fazer. Eu vou pegar a saturação e tirar essa saturação de acordo com a iluminação. Selecionando essa opção, aparece essa ferramenta. Tudo no DaVinci Resolve aqui, de ferramentas de ajuste com gráficos. O lado direito é sombras, o lado centralizado é a parte de realces, a parte de meios tons, perdão, e tudo na direita é realces. No meu caso, eu quero tirar essa cor magenta da parte de sombras aqui da minha imagem, que condiz aqui nessa camiseta também, que é a parte mais escura. Eu vou acrescentar um ponto bem aqui nessa segunda linha vertical. E aqui nós temos essa parte de sombra, eu vou descer o gráfico, vou descer essa linha até tirar um pouco de saturação dessa região. Feito isso, a gente tirou um pouco de saturação dessa parte acinzentada. O YouTube ele possui muita compressão e talvez vocês não tenham percebido isso, mas eu vou tentar mostrar isso para vocês que foi feito esse ajuste. A gente vai dar um zoom, para dar um zoom na imagem, assim ó, ir e voltar, você utiliza o scroll do seu mouse, tá? Se você rolar ele para cima, ele vai dar um zoom, rolando para trás, ele dá um zoom out, né? Com isso, eu posso clicar com o scroll do meu mouse e eu consigo arrastar a minha imagem. Então eu vou arrastar aqui para a parte da camiseta e dar um zoom. Agora eu vou desabilitar o nó e vou habilitar para vocês verem o antes e o depois. Esse aqui é o antes do nó habilitar, do efeito aplicado. E aqui é o depois. É muito sutil. É um ajuste sutil. Tudo no DaVinci Resolve, a gente faz de forma sutil para não deteriorar a imagem. Muito provavelmente, a compressão do YouTube não vai ter mostrado isso para você. Se eu ficar clicando aqui antes e depois, você provavelmente não vai conseguir perceber isso, né? Que é justamente essa região aqui tendo esse ajuste. Se eu afundar mais, eu vou afundar grosseiramente para você perceber isso. Eu afundei agora o gráfico e isso tirou bastante saturação e agora, ó, você vê o antes e o depois, ó. Antes, depois. Caso você não esteja vendo isso, tem uma segunda forma de eu conseguir te provar que esse efeito foi aplicado, que é justamente aqui na Waveform. Eu vou expandir a Waveform e olha só, onde eu passo aqui o mouse é justamente a região que foi aplicada na camiseta, nessa dessaturação. Eu vou arrastar os escopos aqui para baixo, você vai perceber, eu vou desabilitar o nó e vou habilitar novamente e presta atenção nessa parte do gráfico, ó. Aqui é antes, você pode ver que está até avermelhado, magenta, ó, nessa região. E aqui é depois, ó. Ficou mais acinzentado, justamente porque a gente tirou saturação. Tirar saturação causa esse efeito. E olha só, antes, depois. Vou tentar de alguma forma mostrar isso para vocês, porque é importante que vocês entendam isso. Vou tirar aqui o gráfico e botar para cá novamente, mas eu não quero esse ajuste tão agressivo, isso foi a título de ilustração. Eu vou subir um pouquinho mais, porque eu não quero esse ajuste tão agressivo, porque ele acaba pegando outras regiões que eu não quero que ele pegue, tá, gente? Então tem que ir com bastante cuidado para a gente não destruir a nossa imagem, tá? Você vai fazendo de acordo com a sua imagem. Você precisa observar a sua imagem e ver onde ela precisa tirar esse tipo de descontaminação. Feito isso, a gente vai acrescentar agora um LUT.
Muitas pessoas estão acostumadas a acrescentar LUT de forma grosseira. Isso aconteceu muito em 2016, 2017, quando todo mundo quis utilizar os LUTs, que existia muitos LUTs cinematográficos e todo mundo queria aplicar na sua imagem para gerar esse efeito cinematográfico, né? Vou mostrar a forma errada e mostrar a forma correta para você, como que você usa um LUT aqui no DaVinci Resolve. Vou criar um novo nó, eu vou nomear ele como LUT. Com isso, a gente vai vir aqui em LUTs, e nós temos alguns LUTs aqui em Film Lux, né? Temos alguns LUTs que você pode utilizar. As pessoas geralmente vão pegar, clicar no LUT, arrastar para cima do nó, e aí tá feito o nosso efeito de LUT aqui na nossa imagem, pode entregar para o cliente que vai ficar show de bola. Muitas pessoas fazem isso, né? Pegam um LUT e simplesmente joga na imagem e acha que ele vai resolver a sua imagem. E não é isso que acontece, ele não vai resolver a sua imagem, não vai resolver os problemas da sua imagem. E a pior forma de você fazer isso. Agora, vamos fazer a forma correta. Eu vou resetar aqui o nó, vai tirar o ajuste de LUT que a gente fez, a gente vai vir em LUTs novamente, e eu tenho algumas opções de LUTs, e tenho duas que eu utilizo geralmente. O Kodak 2383D55 ou o Kodak 2383D60, e eu uso a opção REC 709. Geralmente eu gosto do D60 para pessoas porque o ajuste de pele eu acho mais interessante. Vou arrastar aqui para dentro do nó, vai aplicar e vai ficar grosseiro, mas agora vem o pulo do gato. Nós temos essa ferramenta chamada Key. Para quem utilizou o Photoshop, vai lembrar que nós temos as opções de opacidade das camadas lá no Photoshop. No DaVinci Resolve essa ferramenta trabalha de forma similar. Aqui em Key Output, na parte de ganhos, Gain, a gente pode diminuir a opacidade, ou traduzindo, a gente pode diminuir o ganho de ajuste deste nó. Eu vou clicar e vou botar aqui 0.3, ou seja, eu vou ativar aqui e habilitar 300 de ajuste, de 1300 de ajuste, ou seja, eu vou diminuir a intensidade. E agora a gente tem um LUT muito mais suave. Se eu achar que está muito agressivo, eu posso botar, por exemplo, 0.2. E aí você vem dosando a sua imagem, né? Você pode vir aqui no próprio mouse, clicando e arrastando para a esquerda ou para a direita, ou você pode fazer digitando, como eu mostrei agora. E aí eu vou habilitar para vocês verem o antes e o depois. É um detalhe sutil, porque é justamente isso. Aqui no DaVinci Resolve a gente faz os ajustes de forma sutil. Não precisa ser tão agressivo, não precisa ser algo tão grotesco. Então a gente precisa fazer de forma muito sutil os ajustes, porque é justamente o conjunto desses ajustes que vão formar o nosso color grade no final. E aí, como eu disse para vocês, eu posso voltar aqui na base, se eu achar que tem muito contraste, eu posso simplesmente vir suavizando esse contraste, para que a gente não venha ter uma imagem tão grotesca. A gente pode vir aqui e arrumando a nossa imagem para que ela venha ficar cada vez mais interessante. Ó. Cuidar um pouco das sombras. Às vezes tirar um pouquinho de sombra para não ficar tão agressivo assim. A gente tem uma imagem menos contrastada, menos agressiva. Por quê? Porque o LUT vai acrescentando isso também. O LUT ele vem para te acrescentar esses ajustes que a gente vai fazendo na nossa imagem. E aí, caso você queira ver, por exemplo, o antes e o depois de todos os ajustes de color grading, você pode vir aqui nessa opção de Bypass, vou selecionar ela e ele vai ignorar todos os ajustes que a gente fez nos nós. E aqui é a imagem crua que saiu da câmera. Se a gente clica novamente, volta novamente os ajustes que a gente fez de color grading. Feito isso, a gente vai acrescentar mais um nó, que é o nó de nitidez. Vou criar um nó, criar um novo nome aqui e botar nitidez. E essa é uma forma bem suave de acrescentar nitidez sem destruir a sua imagem. Como que você faz isso? Você vem aqui nessa ferramenta Blur, você vai vir aqui, ó, vai estar habilitado, por exemplo, aqui a parte de Blur. Não é essa que a gente vai utilizar. Você vai vir aqui nessa segunda opção, vai aparecer Sharpen, você vai clicar. E aí você pode muito bem, né, fazer dessa maneira. Vem aqui em Radius e descer aqui, ó. Se você desce esse ajuste, ele vai acrescentar nó. Vai acrescentar nitidez, perdão. E aí você pode ver que eu coloquei aqui em 41 e ficou um negócio bem grotesco, né? Eu vou dar um zoom aqui, vou habilitar e desabilitar, ó. Desabilitei o nó, é o antes e agora o depois. Ficou muito agressivo esse ajuste de nitidez, ele acaba destruindo a sua imagem. E como que a gente faz isso de forma mais inteligente? Eu vou resetar clicando nessa opção
E nós temos essas duas opções aqui, Level e Core Softness. Presta muita atenção porque muita gente não ensina isso e tem pessoas que só ensinam isso aqui em curso pago, tá? O Level, ele vai ser justamente o nível de ajuste que vai ser considerado em relação aos ajustes que a gente fizer aqui na parte de Sharp, né, de nitidez da nossa imagem. Eu vou colocar em 50 e isso nos diz o quê? Os ajustes que eu fizer aqui, 50% deles serão aplicados na nossa imagem. Quando a gente vem em Core Softness, eu vou colocar 50 também, que é justamente para aplicar 50% de suavidade nos ajustes que a gente fizer também aqui de nitidez. Isso é fundamental para a gente ter um controle maior da nitidez aqui na nossa imagem, a gente não destruir a nossa imagem com a nitidez. Agora sim eu posso vir em Radius e descer. Geralmente eu utilizo aqui 45 de ajuste de nitidez. Para mim é necessário isso, já está ótimo, eu não mexo em mais nada além disso aqui. Caso você não goste de acrescentar nitidez, você pode deixar zerado ou você pode acrescentar pouco, né? Você pode vir aqui acrescentar 47, né? Um ajuste mais suave de nitidez, não tem problema nenhum. Eu vou deixar em 45, que é uma nitidez que eu acho interessante. Agora, a gente vai para dois ajustes últimos aqui, finais, que são ajustes mais artísticos. Não é obrigatório, mas muita gente gosta de utilizar, que é o grão e a vinheta. E é muito fácil de fazer isso. A gente vai criar um novo nó, Alt S. Eu vou arrastar esse nó aqui para baixo. Eu vou renomear aqui para grão. Vou botar em grain, que é o nome em inglês que eu utilizo da ferramenta. A gente vai vir aqui em Effect. E aqui nessa lupa, né? Você vai clicar aqui na lupa para você poder digitar. Eu vou botar aqui grain. E ele já vai aparecer aqui, ó, Film Grain. Eu vou clicar e arrastar para cima do nó. E como padrão, ele deixa aqui o grão em 16 milímetros. A única coisa que você vai mexer aqui nessa parte de grão é essa primeira opção, Film Grain Presets, e na opção de Opacity, que é justamente a opacidade desse grão, né? O quanto ele vai aparecer na sua imagem. Eu geralmente gosto de utilizar a opção de 35 milímetros e aumento pouca coisa aqui. Caso você queira ver onde está sendo aplicado o grão, é só você clicar aqui nessa opção Grain Only. A sua imagem vai ficar acinzentada, mas ele vai mostrar para você onde e qual a intensidade desse grão na sua imagem. Eu vou desabilitar, se por exemplo eu acrescentasse aqui o máximo, que é 1000 de ajuste, se você clicar em Grain Only, ele vai mostrar todo o grão sendo aplicado na sua imagem. Eu acho muito exagerado, então eu vou desabilitar e vou colocar aqui por volta de 560, 550. É o máximo que eu chego de grão, que eu não gosto muito de acrescentar muito grão. Imagem de cinema, que é essa câmera que eu utilizo, como é uma câmera de formato cinema, ela já tem uma textura bonita. Mas tem muitas câmeras da Sony, mirrorless principalmente, que não tem uma textura tão legal. E aí você pode acrescentar o grão através dessa ferramenta, que já vai deixar a sua imagem com uma textura bem interessante. E, melhor de tudo, já é nativo do DaVinci Resolve. Depois disso, a gente vai para o último nó, Alt S, e a gente vai nomear aqui para vinheta, que é justamente o ajuste de vinheta da nossa imagem. A gente vem aqui em Effects. Eu vou agora escrever aqui Film, que vai vir essa primeira opção, Film Damage. E agora eu vou clicar e arrastar e colocar em vinheta. Com isso, nós temos alguns ajustes que a gente precisa fazer aqui. O primeiro ajuste é você vir em Add Dirt, clicar aqui nessa opção, e aqui em Dirt Density, você zera isso, traz para o zero. Depois disso, nós temos aqui a opção Add Scratch One. A gente vai clicar em Enable e desabilitar, obviamente. E agora a gente não tem aqueles efeitos de filme antigo que eles aplicam nesse efeito aqui por padrão. E o nosso terceiro ajuste, que a gente vai zerar também, é justamente aqui, Film Blur, Temp Shift e Tint Shift. A gente vai clicar duas vezes para ficar essa opção de digitar e vai digitar 0. E a gente vai colocar isso nos três, 0, 0 e 0. Agora sim, a gente tem a nossa imagem sem nenhuma conversão de cor, sem nenhum tipo de ajuste de cor, porque a gente só quer a vinheta desse efeito. Com isso, a gente vem aqui em Add Vignetting e nós temos duas opções que a gente vai utilizar para ajustar aqui. O Focal Factor e o Geometry Factor. Aqui eu posso diminuir um pouco, geralmente eu deixo aqui em 0,46, por aí, 0,50. E aqui em Geometric Factor eu vou descer um pouco para 119, por exemplo. Isso tudo você vai olhando aqui, né? No olho você vai vendo aqui, não tem um padrão, né? Você pode escolher o que mais te agrada. Para você ver o antes e o depois do ajuste de vinheta, você vai clicar nessa opção aqui, ó. Ele vai desabilitar.
e clica novamente, ele habilita. E a gente tem o antes e o depois na nossa imagem para a gente ver o efeito aplicado. Pessoal, feito isso, esses são os ajustes básicos que toda pessoa precisa saber fazer aqui no DaVinci Resolve. É o básico. Depois disso, a gente começa a entrar em algumas coisas um pouco mais aprofundadas e que eu acho desnecessário nesse momento, se você está chegando agora na plataforma e está aprendendo ainda a utilizar o DaVinci Resolve. Então, a minha indicação para você é justamente pegar aqui esses ajustes que a gente acabou de fazer e estuda eles. Antes de querer pular para cima de outros ajustes, de outras técnicas, como as técnicas de ajustar pele, técnicas de efeitos que a gente gera no DaVinci Resolve, primeiro trabalha essa base aqui é fundamental para qualquer pessoa. O mal do ser humano é sempre querer pular etapas, né? Não pula etapas, começa com esse ajuste. Se você precisa aprender urgentemente a fazer um ajuste de imagem aqui de Color Grading, começa por esse. Esse aqui já vai te entregar uma imagem que você pode entregar para um trabalho e já ir aprendendo, vendo no dia a dia como que sua imagem, suas câmeras, né, as imagens que você vai receber se comportam nesse ajuste. E aí sim você já começa a fazer ajustes mais necessários no futuro que vão te ajudar em coisas mais específicas. Mas no começo isso aqui é a base necessária para toda pessoa que quer aprender Color Grading, que está começando DaVinci Resolve ou que está vindo de outra plataforma e quer aprender e melhorar a curva de aprendizado. Só aqui nesse ajuste que a gente fez, a gente já tem técnicas que você só vê em curso pago. E eu estou trazendo aqui de graça para você no YouTube. Então, valoriza, pega esse conteúdo aqui, se precisar, reassiste esse vídeo novamente para você aprender e refazer isso aqui sem olhar o meu vídeo. Bota isso como uma missão para você, né? Como uma tarefa de casa, né? Digamos assim, você pegar esse ajuste e fazer sozinho, por conta, sem ter que usar esse vídeo como base. Aí sim, você começa a ir aprender novos ajustes aí, mais aprofundados, técnicas mais detalhadas que vão melhorar com certeza o seu processo de Color Grading. Bem, pessoal, eu espero que esse vídeo possa ter ajudado. Eu tentei resumir aqui, é muito conteúdo, claro, que a gente acaba passando, muita coisa importante que você precisa aprender, mas é fundamental para quem está começando. Trabalho há 13 anos com isso e eu sei o quão importante é o trabalho de Color Grading para pessoas que precisam entregar um material mais refinado. Então, eu espero que você possa ter entendido esse vídeo, possa ter contribuído para a tua vida. Vou deixar 2 vídeos aqui no final para você assistir que podem ser úteis para você no futuro, né? Principalmente aqui no DaVinci Resolve. Na verdade, eu vou deixar uma playlist, que é a playlist DaVinci Tips, que vai te ajudar aí no decorrer da sua vida, né, de Color Grading, para você aprender novas técnicas, claro. E vou deixar um vídeo aqui mais específico para quem procura algo mais aprofundado ainda, que caiu nesse vídeo, já é uma pessoa que edita há muito tempo, mas quer algo mais aprofundado, que é um Color Grading por referência, utilizando filmes, que vai te ajudar muito a entender e expandir o teu conhecimento. Muito obrigado, é esse momento que você considera deixar o seu like, se você gostou desse vídeo, claro, se foi útil para você. Nos vemos então num próximo vídeo aqui, valeu, tchau!